Você já escondeu o que sente para não parecer fraco? Às vezes, quanto mais a gente se importa, mais se cala. E quando as emoções ameaçam explodir, às vezes a melhor saída é congelar tudo. Camus, o Cavaleiro de Aquário, é a personificação disso. Mas por trás da frieza existe um coração que sente mais do que demonstra. E se você também é de Aquário e esconde o que sente para proteger alguém, esse vídeo é para você. Lembrando que esse vídeo aqui contém spoilers de Cavaleiros do Zodíaco até a saga de Hades, que até onde eu vi, e um pouquinho de Soul of Gold, porque né, é um Cavaleiro de Ouro. Eu sou o Luca Beliato e aqui no Traz Sua Visão a gente transforma animes em lições de vida. A gente fala um pouquinho sobre como as obras que a gente ama nos ajudam a lidar com os problemas da vida real. Mas também vamos falar de amor, de sacrifício e do peso de sentir escondido. E como eu também sou de Aquário, eu já deixo o aviso. Quem falar que a gente não tem coração, se comigo, Então já congela o dedo no like e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Entendeu? Aqui é um beijo. Mais conteúdos como esse. Mas só faz isso se você sentir de verdade, né? Aquário não é só um signo, é um arquétipo. E como todo signo, ele tem a sua origem, que é o que a gente vai ver agora. O portador da água, o que leva conhecimento aos outros, mesmo que ele não beba da fonte. O visionário que muitas vezes enxerga o futuro, mas vive preso no presente. Na mitologia grega, a constelação de Aquário está ligada a Ganimedes, o mais belo dos mortais. Zeus, encantado com sua beleza e pureza, o raptou e o levou ao Olimpo para se tornar o copeiro dos deuses, aquele que servia a água celestial. Mas esse privilégio trazia uma dor oculta. Ganimedes foi arrancado de sua humanidade. Transformado num símbolo, servia aos deuses, mas não era um deles. No Olimpo, ele não pertencia a lugar algum. Era necessário, mas invisível. Essencial, mas solitário. Dizem que após anos, Ganimedes pediu que Zeus o libertasse, e em reconhecimento à sua dedicação, Zeus o transformou numa constelação, Aquário, para que brilhasse eternamente no céu, como um lembrete de serviço, sacrifício e liberdade. Uma recompensa simbólica, mas também uma marca eterna da sua solidão. E Camus carregava essa mesma ferida. Ele serve à justiça, mas se afasta de todo e qualquer calor humano. É o mestre que entrega a sabedoria, mas que não permite que ninguém chegue ao centro do seu coração. A racionalidade dele não é frieza, é uma armadura. E assim como Ganimedes, Camus foi elevado, mas ao custo de abrir mão do que sentia. Essa é a tragédia e o brilho do Cavaleiro de Aquário. Ele ensina o caminho, mesmo que esteja sempre sozinho nele. E se você acha que isso já é complexo, espera até ver como ele lida com o próprio discípulo. O que vem agora é um duelo entre razão e emoção que marcou toda uma geração. E se rimou, é verdade. E é no próximo ponto que essa máscara começa a rachar. Camus é o único e verdadeiro mestre de yoga. Lembrando que o Cavaleiro de Cristal foi criado no anime, então ele é um filler, ele não é canônico. Yoga, quando foi escolhido para ir treinar na Sibéria, encontra com Camus e começa seu treinamento. E durante esse treinamento, o Camus não era um mestre que gritava e punia como Guilty com o Ikki. Ele não era o fogo, ele era o gelo. Ele era metódico, ele era preciso. Todas as ações dele tinham uma intenção oculta. Camus ali acreditava que o coração era o ponto fraco de um cavaleiro, que hesitar era sinônimo de morrer. Por isso, ao invés de fortalecer apenas o corpo do yoga, ele tentou congelar todos os sentimentos do Cavaleiro de Cisne. Tentou apagar qualquer traço de apego, de afeto ou de ternura, porque isso num campo de batalha é inútil. Você demonstra qualquer tipo de piedade para o seu inimigo, você pode acabar desvivido. E é claro que isso incluiu o maior ponto fraco do yoga, a memória que ele tem da própria mãe. Camus proibiu o yoga de visitar a mãe no fundo do mar. Ele considerava esse hábito uma distração muito perigosa. Vide o que aconteceu com Isaac, não é mesmo? E de novo, ele não fazia isso por maldade. Ele fazia isso para tentar proteger o yoga, porque no campo de batalha, um sentimento como esse pode te levar a um fim fatal. O Camus se recusa a ser um mestre caloroso, mas isso é um sacrifício que ele faz. Ele gosta muito do yoga, mas ele não pode demonstrar isso porque o yoga precisa ser forte. Ele precisa ser capaz de enfrentar tudo que aparecer em sua frente. E por isso, ele se coloca como um obstáculo, não apenas como um mestre. No primeiro encontro dos dois nas 12 casas, Camus prende Yoga no esquife de gelo eterno. Mas ele não faz isso simplesmente para inutilizar o Cavaleiro de Cisne. Ele quer tentar proteger o Yoga. Ele acredita que prendendo o Yoga dentro do esquife, Yoga vai parar de sofrer como ele vinha sofrendo. Ele não vai mais se machucar, ele não vai mais ter feridas emocionais e ele não vai mais seguir por um caminho que Camus julga no momento ser errado. Lembrando que Camus ali é um Cavaleiro da Justiça e ele acredita que o mestre do santuário é quem realmente está do lado de Atena. Por isso que ele luta contra os cavaleiros
Cavaleiros de Bronze. E é por isso que quando o selo do Yoga no esquife de gelo está completo, Camus chora. Ele chora porque ele não consegue demonstrar a emoção que ele sente pelo seu aluno. Ele chora porque ele sabe que o aluno dele vai ter muito sofrimento pela frente e que aquela é a única forma de protegê-lo desse destino cruel. E na casa de Aquário, quando eles se reencontram, Camus não tem mais alternativa. Ele precisa lutar contra o aluno dele. Só que ele tenta fazer isso não de uma forma fatal, apesar de ser uma luta até a morte. Ele tenta, até o final, ensinar o Yoga o que ele tentava ensinar desde o começo, que a hesitação pode ser o seu fim no campo de batalha. E por mais que essa luta tenha sido até a morte, ela acabou sendo o fim de um ciclo também. O fim do ciclo do treinamento do Yoga. Ali, no final, contra Camus, Yoga aprende o golpe final da constelação de Aquário, a execução Aurora. Um último memento, a última lembrança, a última herança de seu mestre. E se essa luta já foi intensa, a próxima coloca a lealdade de Camus no limite máximo. E agora que a gente vai começar a contar a história de quando ele voltou como um espectro de Hades para enfrentar a deusa que ele devia proteger. Mais tarde, Camus retorna como um dos espectros de Hades ao lado de Saga, Shura, mas diferente do que muitos acreditam na hora, ele não se entrega ao mal. Muito pelo contrário, ele aceita a missão como um cavaleiro de Atena e a segue até o fim. E o confronto dele contra os outros Cavaleiros de Ouro é brutal. Mu, Aioria e Milo enfrentam seus antigos companheiros sem saber da verdade de sua missão. E Camus, junto com os outros espectros, chorando lágrimas de sangue, não dá margem para dúvida. Ele precisa convencer os inimigos, os amigos e até os próprios deuses de que ele traiu a deusa Atena. Nesse embate, ele se recusa a mostrar qualquer tipo de hesitação, mas por dentro, cada golpe desferido é uma ferida. O silêncio dele, como sempre, diz mais do que palavras. E mesmo diante dos antigos companheiros, ele escolhe o papel de vilão, porque acredita que para completar o seu plano, ele precisa carregar essa culpa. É o preço de se proteger a deusa Atena das sombras. A luta alcança seu clímax quando Camus, Shura e Saga, me corrija se eu estiver errado, realizam o golpe máximo dos Cavaleiros de Ouro, a exclamação de Atena. Uma explosão de cosmo tão poderosa que é comparada ao próprio Big Bang. E ele faz isso junto dos seus companheiros, porque mesmo como um espectro, ele ainda é um Cavaleiro de Ouro da deusa Atena. E é essa escolha, esse sacrifício que define Camus de Aquário. Alguém que carregou o fardo da dúvida alheia sem nunca abandonar o seu real propósito, proteger Atena. Aliás, se você se lembrou disso e se emocionou também, não se esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E lembrando que aqui na descrição eu deixei alguns produtos oficiais de Cavaleiros do Zodíaco, como o mangá, para você se aprofundar um pouco mais nessa história. Deixei também link de alguns cursos que podem te ajudar com o seu próprio desenvolvimento. E agora se prepara porque a próxima decisão de Camus, junto com os Cavaleiros de Ouro, vai além do combate. É o sacrifício definitivo de um homem que nunca deixou de servir a justiça. No clímax da saga de Hades, todos os Cavaleiros de Atena se veem diante de um obstáculo intransponível, o Muro das Lamentações. Uma barreira divina que impede a passagem para os Campos Elíseos, local onde Atena está sendo mantida. E esse obstáculo só pode ser destruído com um ato de entrega total. A combustão do próprio cosmo até o limite final. Camus, ao lado dos outros 11 Cavaleiros de Ouro, compreende imediatamente o que precisa ser feito. E diferente de antes, onde a lógica e a razão ditavam o que Camus faria, aqui ele não hesita. Porque naquele momento não é mais a razão que fala, é o amor, é o desejo de proteger algo mais importante do que sua própria existência. E o que mais impressiona, o que mais me emocionou quando eu vi esse momento pela primeira vez, foi ver a união de todos os 12 Cavaleiros de Ouro. Saga, Aioros, Camus, Milo, Shura, Mu, todos eles juntos em prol da deusa que eles deveriam proteger desde o começo. E eu falo isso porque assistindo o anime dos anos 2000, a gente ficou muito preso na época das 12 casas, sempre vendo os Cavaleiros de Ouro como vilões, nunca como aliados. Então ver essa união, depois de tanto tempo, depois de um hiato enorme que foi da saga de Poseidon até a saga de Hades, é um marco que eu nunca vou esquecer. E ali todos eles elevam seu cosmo até o limite e ultrapassam esse limite. E o que acontece a seguir é uma das cenas mais emocionantes, como eu já disse, de toda a saga de Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros de Ouro imbuem todo o seu cosmo na flecha de Aioros e desaparecem em luz, transformando seus corpos em pura energia, um gesto de sacrifício coletivo e absoluto. Uma verdadeira exclamação da esperança, deixando ali apenas as armaduras que simbolizaram suas vidas. E Camus não diz nada, ele apenas fecha os olhos e sorri. Ele sabe que ali sua missão estaria completa. E ele não precisava mais provar nada pra ninguém. Ele não precisava ensinar mais nada pro Yoga. Não precisava mais proteger sendo frio. Ali, sua máscara termina de se quebrar. Ele podia simplesmente ser ele mesmo, ser parte de algo maior, ser uma chama que aquece, que reacende a força da esperança
esperança, e não o gelo que afasta tudo e todos. E aquele que passou a vida tentando suprimir seus sentimentos se transforma em luz, sentindo absolutamente tudo com intensidade. E é assim que Camus se despede do público, junto com os outros 12 Cavaleiros de Ouro. Não como um cavaleiro racional, frio e que precisava proteger sem demonstrar o que ele sentia, mas como uma pessoa que entende o valor real da transformação e da entrega. Mas e se ele tivesse uma segunda chance, uma nova vida? Agora a gente vai ver um pouco do renascimento de Camus em Soul of Gold e o que acontece quando o gelo começa a derreter de dentro pra fora. E em Soul of Gold, Camus retorna à vida, mas não como antes. O guerreiro que conhecíamos, sempre firme, seguro e contido, agora, pela primeira vez, demonstra dúvidas. Ele precisa confrontar a si mesmo. Não tem mais máscaras, nem estratégias, nem missões secretas. Só ele e as escolhas que fez. O reencontro com seus companheiros em Asgard acontece em meio de uma guerra muito mais espiritual do que física. E é nesse cenário que Camus começa a entender que a razão, sozinha, não basta para sustentar seu cosmo. Ele é testado de novo, e os seus próprios sentimentos que ele tentou congelar a sua vida inteira começam a transbordar. A dor de ter lutado contra seus amigos, o arrependimento de não ter dito tudo o que sentia, e a dúvida, será que ele fez o certo? Será que a sua frieza realmente salvou ou só afastou? Mas é ao lado dos outros Cavaleiros de Ouro que foram revividos como ele que Camus encontra sua resposta. Eles não o julgam, eles não o rejeitam, eles o acolhem, porque todos entenderam que o sacrifício dele foi real. A lealdade nunca deixou de existir. E ali, juntos mais uma vez, Camus não precisa mais se esconder atrás da lógica. E no auge da batalha, com o cosmo no seu limite, o que na minha opinião é uma das armaduras mais lindas já feitas, desperta. A armadura divina de Aquário. E não é só porque o meu signo não, eu acho ela muito bonita mesmo. E como eu sempre digo, o upgrade para armadura divina não é só visual, ele é simbólico. É o renascimento de alguém que pela primeira vez aceita sentir tudo e usar isso como força, não como fraqueza. A frieza se torna clareza, o controle, presença, e o gelo evapora em forma de luz. E Camus, enfim, encontra o equilíbrio que ele buscou a vida inteira. E não é negando os sentimentos que ele o alcança, é mergulhando neles. É a fé, permitindo-se ser vulnerável, humano, imperfeito. E é assim que o Cavaleiro de Aquário renasce, não só como um guerreiro, mas como um homem. E se esse renascimento te tocou, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Lembrando que isso é muito importante para que esse vídeo chegue em mais pessoas. E aproveita e confere os links aqui na descrição. Tem mangás, tem action figure, tem curso para o seu desenvolvimento pessoal, tem muita coisa legal. E que se você fizer a compra de alguma dessas coisas pelo meu link, é um link de afiliado, você me ajuda a manter esse canal vivo, a manter essa estrutura que eu tenho aqui. Apesar de ser tudo na minha casa, isso é tudo coisa que eu já tinha. É meu trabalho. Vamos lá, ajuda o Luquinha. E depois disso fica a seguinte pergunta: o que é que torna um cavaleiro realmente digno? Não é o poder, não é a técnica, é a escolha de continuar lutando mesmo com o coração completamente quebrado. Camus nos mostrou que até mesmo o mais frio dos homens pode ser movido pelo calor da entrega. Que por trás de um mestre rígido pode existir alguém que só queria proteger, mesmo que ninguém compreendesse seus métodos. Isso lembra outras pessoas, não lembra? Eu tenho certeza que sim. E se isso te tocou, eu quero que você comente duas coisinhas. A primeira é qual Cavaleiro de Ouro representa seu signo. Você se vê nele? E a segunda é pra você, qual é o momento mais marcante da jornada do Camus? Comenta aí porque eu quero realmente saber. Vamos conversar nos comentários, gente. E se esse vídeo te tocou, não se esquece de deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Esse, por enquanto, é o último vídeo da minha série de Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou continuar postando sobre o anime, mas com um tempinho mais espaçado. Comenta aqui embaixo qual é a próxima série que você quer ver de anime e não se esquece de conferir a playlist completa dessa minha série de Cavaleiros do Zodíaco. Temos os vídeos dos 5 Cavaleiros de Bronze, da deusa Atena e do Cavaleiro que compõe o meu signo. Camus nos mostra que o Saints pode ser um abrigo, mas também pode ser uma prisão. Que ser racional não significa ignorar o que você sente. E que no final das contas é a junção do que a gente pensa e o que a gente sente que nos torna realmente fortes. E quer saber? Eu falei que era o último vídeo da série de Cavaleiros, mas eu mudei de ideia aqui no vídeo mesmo. Quero nem saber. A decisão é de vocês. Se esse vídeo bater 100 likes, eu continuo essa série falando sobre os Cavaleiros de Ouro ou sobre os Cavaleiros que vocês pedirem aqui nos comentários. E não se esquece de ver a playlist completa da série de Cavaleiros do Zodíaco e nem esse último vídeo que eu fiz aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar e não é só vídeo de Cavaleiro que eu me aprofundo assim. Porque às vezes aquilo que parece só um anime é o que acende uma luz dentro da gente. A gente se vê no próximo vídeo e sempre se lembra, a meta é o mundo.